Ia pedir à mesa que acrescentasse no tempo das pequenas comunicações o nosso tempo de líder, para podermos discorrer melhor sobre alguns temas que foram tratados hoje pela manhã e que eu acho que são importantes para essa casa debater. Eu acompanhei a fala do vereador Ivan, também depois do vereador Anselmo, e o tema da redução da maioridade penal, que foi um tema debatido no Congresso, que é um tema complicado realmente, um tema complexo, difícil, com uma série de implicações até de ordem prática graves na sociedade, mas que, para fazer um debate político, ele não é muito fácil de se fazer. Mas vou tentar fazer uma reflexão sobre isso antes de entrar no outro tema que me trouxe à tribuna hoje. Para colaborar um pouco na reflexão que foi trazida, nós teríamos que partir primeiro da ideia de que se nós acreditamos ou não que as pessoas possam mudar o seu caráter. O tema da possibilidade ou não da mudança do caráter é um tema que lá na filosofia, tratado por Aristóteles, já nos deixou uma série de indagações. Lendo até os textos de Aristóteles, que eu tive a oportunidade de ler com o pós-doutor em filosofia, professor João Robos, nós talvez tivéssemos que trazer para nos falar um pouco sobre isso. É um tema que é importantíssimo para esse debate. Porque se nós dissermos que é possível a mudança, nós vamos acreditar muito mais no poder da educação, vamos acreditar muito mais no poder da cultura, que afete a vida individual e possa alterar para melhor, que é o que se quer, a conduta das pessoas. Se nós desacreditamos nisso, e parece que foi essa a posição defendida pelo vereador Anselmo, bom, as pessoas já nascem e vão passar a vida toda agindo de determinada forma porque nasceram daquela forma. Há uma certa descrença na possibilidade de nós alterarmos o rumo das nossas vidas a partir da educação, a partir da convivência com os demais seres humanos. Mas isso é um debate importante, vejam como são as coisas, né? É um debate importante quando nós nos deparamos com a questão da redução da maioridade penal. Porque se eu digo, não, eu acredito que as pessoas possam mudar, ou pelo menos grande parte delas possam mudar. Então o caminho que nós apontamos, e é a forma que eu acredito, é a educação, é a escola de turno integral, é investirmos na nossa juventude que, mesmo tendo sido, vamos dizer assim, cooptada pelo crime ou tendo caído em tentação em determinada situação, possa ainda mudar o curso e voltar para a sociedade de uma forma harmônica. Ou então não, ou então, uma vez bandido, sempre bandido. Então aí teríamos que fazer uma opção. Mas veja como são complexas essas questões. Tá? São difíceis. Elas estão aí debatidas há séculos. Eu digo a vocês, eu prefiro apostar na possibilidade da mudança do caráter. Eu prefiro apostar. Agora, claro, eu compreendo também que algumas situações pontuais, alguns seres humanos demonstram uma insensibilidade social, vamos dizer assim, falta de empatia com o seu semelhante, que o torna um ser antissocial. Eu concordo com isso, eu verifico isso. Mas são casos excepcionalíssimos. O percentual de pessoas dessa forma verificado eu não vou dizer agora as percentuais para a gente não errar, mas são mínimos. São pouquíssimas as pessoas que realmente, em qualquer país do mundo,
mesmo naqueles que são socialmente mais equilibrados do que nós, continuam cometendo delitos terríveis. Isso existe. Nós podemos lembrar rapidamente aí situações até recentes, né, de crimes bárbaros na Alemanha, na Suécia, na Finlândia, países que têm um desenvolvimento social muito superior ao nosso. Mas são casos excepcionalíssimos. E eu disse a vocês, numa outra oportunidade, que flexibilizar daqui a pouco para que o juiz, num caso concreto como esse, excepcionalíssimo, pudesse, naquele caso, tratar diferente algum dos indiciados que fosse menor de 18 anos, até era uma questão de se pensar, que foi até a proposta do presidente do PDT estadual, deputado federal Pompeu de Matos, acompanhado pelo senador Cristóvão Buarque, que dizem isso, que para esses casos excepcionalíssimos, poderíamos até pensar em que o juiz, no caso concreto, pudesse, ele, juiz, tratar como se fosse maior aquele que era menor. Mas tem dados também estatísticos, eu trouxe numa parte que eu fiz agora há pouco, que também desanimam um pouco nesse sentido aqueles que pensam na redução da maioridade. Porque o índice de reincidência das pessoas que saem dos presídios é de 70%. 70% quer dizer que é um fracasso total no nosso sistema prisional. Ele não consegue afastar do crime as pessoas que são colocadas por um período qualquer, afastadas da sociedade. Sendo que nas CASES, que são as instituições que abrigam os menores infratores, o índice de reincidência é de 30% a 40%. Então, bem menor o índice de reincidência, embora ele exista. Então, até para uma visão utilitarista, assim, vamos ver só para ter uma vantagem de não ter tantos criminosos retornando ao convívio, a manutenção da colocação dos menores em CASES é mais benéfico para a sociedade do que a colocação dessas pessoas em prisões. Sem falar naquilo que disse o vereador Ivan, que as prisões nossas também estão superlotadas, é um fracasso total. Isso vocês podem, quem nos ouve pode fazer uma visita ao Presídio Regional de Pelotas, não é diferente, é uma masmorra, uma situação insustentável, que vai a qualquer momento aparecer isso mais claramente, é que são tantos os problemas na sociedade que a gente não dá conta de todos. Mas a situação dos presídios no Brasil é uma situação desumana, é algo que não corresponde à civilização. A maior parte deles, pode ter que algum não seja assim, mas a maior parte deles não tem realmente como uma pessoa passar por ali incólume. Ele vai sair pior mesmo. Melhor não tem como sair, porque a estrutura é decadente e insalubre. Então nós estamos nesse impasse. Eu espero que o encaminhamento seja para ampliar a permanência dos menores infratores graves nas instituições CASES, nessas instituições destinadas para os menores, porque a eficiência tem sido menos ruim do que os presídios do nosso país. Mas outro tema que me trouxe à tribuna é a matéria do Diário Popular de hoje, que, aliás, eu queria elogiar aí nessa parte o Diário Popular, que está fazendo matéria sobre a saúde pública em Pelotas, que é um dos temas centrais. Isso, em qualquer campanha eleitoral, todos os candidatos dizem que a prioridade das prioridades vai ser a saúde pública. Depois, na prática, a gente vê a repetição, ano após ano, administração após administração, de que esse objetivo fundamental, principal, acaba sendo deixado de lado em favor de outras ações de governo. Então, o Diário Popular agora, de novo, passou visitando as UBSs e constatou aquilo que há muitos anos vem sendo constatado aqui em Pelotas. Mas isso é importante. É muito importante que o jornal também traga a sua visão, porque aí não parece uma coisa de um vereador, Marcos Cunha, do PDT, que está na oposição ao governo, o que pensa tirar proveito político do desgaste do governo.
Aí afasta isso, porque aí é a visão do jornalista. O jornalista está indo lá e verificando exatamente aquilo que nós verificamos. Então, reforça a posição de que não é uma posição partidária ou uma posição política, mas sim, pura e simplesmente, a realidade nua e crua do atendimento nas unidades básicas de saúde. O que nós temos dito aqui? Situações de desatendimento à saúde pública em Pelotas. Pessoas idosas tendo que ficar de madrugada esperando por uma ficha. Quem é que disse que os médicos em Pelotas têm que atender por ficha? O contrato com os médicos em Pelotas é por hora de trabalho. Eles têm que atender por hora de trabalho. Eles têm que atender no mínimo 6 horas de trabalho. Quem é que deu autorização para eles atenderem 6 pessoas, 9 pessoas, 7 pessoas, ao invés de ficarem lá 6 horas trabalhando? Quem deu essa autorização? Agora, a secretária Arita Bergman está aí há 6 anos. Há 6 anos ela sabe que os médicos atendem por ficha nas unidades básicas de saúde. E a população que se lixe. A população que fique lá, no relento, no frio, na geada, submetida a toda forma de violência, esperando pela dádiva da ficha. Não é uma situação grave? A nossa sociedade vai continuar admitindo esse desrespeito, ano após ano? Agora, pela matéria do Diário Popular, eu vejo que, ouvida a administração, e aqui eu acho que foi a Ana Costa que foi ouvida, não, vamos dar uma solução para isso. Vamos colocar o ponto biométrico. Para quem não sabe, o ponto biométrico é aquele, se tu vai lá e bota o ponto com a digital. No Rio de Janeiro já tentaram fazer isso. Sabe o que aconteceu no Rio de Janeiro? Fizeram um dedo de silicone, e aí um colega dava o dedo de silicone para o outro, para eles botarem no ponto biométrico, e continua tudo igual. Continuaram vários dedos, e aí o Chico chegava com uma luvinha lá de dedos de silicone e botava para todos o ponto biométrico. Ponto biométrico não dá certo, já se sabe, é só olhar a experiência no país. Ponto biométrico não vai resolver o problema dos médicos não estarem atendendo dentro do seu horário. Agora, 6 anos depois, a secretária Arita não sabe disso. Ela é responsável por isso. Ela está há 6 anos aí. Ela sabe que eles não cumprem o horário e não age. Não age. Permite que a situação se mantenha assim. E a situação se mantendo assim, estoura onde? Na população, que não tem atendimento. Fica uma mentira. Porque lá nos quadros, na demonstração depois para o Ministério da Saúde, aparece nos quadros da prefeitura, não, tantos médicos, olha aqui, a unidade básica tem tantos médicos. Ministério, pode mandar recurso, nós estamos cumprindo a nossa parte aqui. Mentira, não estamos cumprindo não, porque esses médicos que aparecem ali na unidade não são encontrados no horário que deveriam estar. Grande parte deles, é claro, aqueles que cumprem, me perdoem até, porque eu sempre, é como falar mal dos políticos, né? Tem muitos políticos que atuam bem, outros que não atuam bem. Eu estou falando daqueles que não atuam. Eu estou me dirigindo àqueles que não cumprem. Os que cumprem, me desculpem, porque não é para eles que eu estou me dirigindo. Olhem ali na relação dos médicos das unidades. E vão lá olhar, vão lá conferir, façam como o Diário Popular fez, verifiquem se eles estão lá para atender. Há quantos anos a situação é a mesma? Aí aponto também como o teleagendamento de consultas uma solução. Olha, o teleagendamento de exames é um fracasso. O teleagendamento para as especialidades é um fracasso. Não funciona. Então nós vamos estender esse sistema que não funciona para o teleagendamento das consultas. O agendamento direto, dito pelos médicos, inclusive, para especialidades, seria o melhor recurso. A pessoa vai lá e ela agenda já para o especialista. Não,
Eles fazem um mecanismo que a pessoa tem que ligar, depois eles vão ligar depois, aí a pessoa não é achada porque o telefone já mudou, aí quando é achada já não serve mais porque já passou 3, 4 meses, 8 meses, 10 meses, aí já não adianta mais, ou solucionou por um jeito ou por outro, depois de 8 meses a pessoa esperando pelo exame, depois de 10 meses esperando pela especialidade, não tem como atender, nós já vimos isso, né? Traumatologista, neurologista, sei lá, a especialidade que for, uma dificuldade. Então, senhores, não é através do ponto biométrico que foi anunciado aqui na matéria do Diário Popular, muito menos pelo teleagendamento, que nós vamos ter a solução do problema da falta de atendimento à população de Pelotas nas unidades básicas de saúde. É pagando bem aos médicos, é gastando mais dinheiro, pagando bem os médicos, contratando outros, se esses não querem ficar lá, demite os que não querem, contrata os que querem e paga bem, para que eles possam se dedicar à saúde pública em Pelotas. Agora, para isso precisa de recursos? Nós temos recursos. Nós temos Pelotas, dentre 497 municípios do Rio Grande do Sul, é o 492 em investimento na saúde. É um dos que menos investe em saúde pública e vem piorando. O ano passado investiu mais do que nesse ano. E vem piorando. Nós temos recursos. Agora temos que priorizar. Nós queremos gastar mais nisso ou em fazer aí episódios de campanha eleitoral, como nós assistimos agora, fazer meu bairro, não sei o quê, e pagar estruturas caríssimas para fazer proselitismo político. Obrigado.